Briguei com Nossa Senhora. É esse mesmo? Briguei com Nossa Senhora e meu pai foi resgatado. Vamos ver. Olá, Ana Paula. Caso haja nomes, todos estarão trocados. Todos estão trocados, ok. Meu nome é Fulana. Tenho 36 anos, sou casada e mãe de 2 lindas meninas. Ana, em 2018, o meu amado pai teve um câncer de estômago. Passou por uma cirurgia que quase retirou todo o estômago, um pedaço do intestino grosso e um pedaço do fígado. Após a cirurgia, fez acho que umas 15 sessões de quimioterapia e recebeu aquela alta parcial, onde a pessoa deve fazer exames a cada 4 meses. Tudo corria bem. Meu paizinho já havia voltado a trabalhar e na semana em que completou 71 anos, em 2020, ele e minha mãe tiveram o chão retirado dos pés. Sim, Ana, o câncer voltou e dessa vez estava no pâncreas. Eles tentaram esconder de todos, mas era impossível, pois a tristeza tomou conta dos olhos dos dois. Depois de muito insistir, o meu pai me disse: Filha, na tomografia que fiz, aparece uma massinha de 6 centímetros, mas fica tranquila, pois isso não é nada. É apenas uma queloide interna da cirurgia anterior. Bom, Ana, eu também tentei mentir para mim mesma, mas já não dava. Era nítido que o maldito câncer havia voltado com força total. Meu pai perdeu muito peso, ficou amarelo devido a uma arritmia e a pandemia, ele não pôde operar. Eu vi o meu pai lutando pela vida e morrendo aos poucos durante os seus meses. Durante 6 meses? Será os seus 6 meses? Enfim, minha mãe fez de tudo. Remédios naturais, simpatias, comidas, literalmente de tudo. Eu trabalho em uma seguradora também devido à pandemia, estou trabalhando em home office desde março de 2020. Eu moro na mesma rua dos meus pais, a apenas 4 casas de distância. Meu coração sabia que eu não teria o meu amado por muito tempo e todos os dias, religiosamente, eu ia de manhã, no almoço e à tarde, ficar com meu amado pai. Havia dias em que o meu coração se enchia de esperança, afinal meu pai se esforçava para viver e não reclamava de nada. Mas daí vinha aquela coceira... Mas aí vinha a coceira ou então o amarelão no pai dela, eu acho, não sei. Eu não vou citar aqui detalhes da luta do meu pai, mas tenha certeza, Ana, que ele foi o homem mais corajoso e forte que existiu. Dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais, minha mãe fez o almoço que o meu pai gostava, mas ele, tadinho, não conseguia mais se alimentar. Ele estava com uma sonda e não saía urina há 2 dias, coisa mais triste do mundo. Perto do meio-dia, me pediu para chamar a ambulância. Foi para o hospital. Chegou em casa no dia 10 de agosto de 2020 por volta das 3 da manhã. Do hospital, chegou em casa ou cheguei em casa? Não sei. Do hospital, ele ligou para minha mãe e pediu para arrumar o quarto dele, pois ele queria ficar lá. Então, ele foi para o hospital, depois dia 10 ele voltou. Aí antes de sair, ele pediu para ligar. Ele ligou e pediu para arrumar o quarto dele. No mesmo dia, logo cedinho, fui ver o meu pai, Ana. Meu coração se rasgou inteiro ao vê-lo deitado de lado na cama, com o corpo inchado, usando fraldas e com as costas toda machucada. Saí do quarto achando que ele não tivesse me visto, mas ele me viu pelo reflexo do espelho. Chorei e me revoltei, longe dele. Eu disse à minha mãe que eu não suportava ver o meu pai naquele estado. Um homem tão bom, com um coração tão precioso, ele não merecia aquilo. Enchi os meus pulmões e voltei ao quarto. Me deitei na cama ao lado dele, segurei sua mão. Minha filha mais nova entrou comigo. Ela tem só 8 anos e tem síndrome de Down. Meu pai é apaixonado por ela. Então minha filha disse para eu não chorar, Ana. Meu paizinho estava com os olhos fechados, ele fez uma força descomunal, abriu os olhos e me encarou bravo.
Não precisou falar uma só palavra, eu sempre soube o que ele queria me dizer pelo olhar. A tarde daquele dia 10 de agosto foi estranha. Meu computador do nada travou com um login de usuário que seria impossível logar. Ele travou com o login de um usuário que seria impossível logar. Liguei na TI e nada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi então que eu falei que estava tudo muito claro para mim, que eu deveria parar de trabalhar, pois o meu pai estava indo embora. Mas como dizem, enquanto há vida, há esperança. E num ato de desespero, eu tirei a minha Nossa Senhora do altar. Eu a coloquei na minha frente, em cima da mesa, e no mesmo local onde estava o meu computador, e falei chorando e gritando com ela: Como você tem? Como você tem coragem de deixar um filho seu nesse estado? Como você pode deixar um homem que entregou a vida dele e confiou a minha vida a você assim? Você é mãe. Viu o seu filho morrer na cruz e vai deixar outro morrer com tanta dor? Você precisa restaurar o meu pai. Você tem obrigação de fazer isso ou você não existe. Bom, Ana, voltei a minha Nossa Senhora para o altar e fui ficar com meu pai, brigando com a santa. Ele estava tendo uns espasmos, os olhos ficaram inquietos. Fiquei lá deitada ao lado do meu pai, segurando a mão dele. E já havia avisado a todos que aquela noite eu dormiria com ele, pois eu queria esperar ele acordar e estar melhor para conversar. Às 6h20 da tarde, minha mãe foi ao quarto, pois eu precisava ir para minha casa tomar um banho para voltar. Ao tentar soltar a mão do meu pai, ele não me soltava. Ele me segurou com tanta força, mas eu precisava tomar um banho. Como disse antes, nós moramos ao lado. Era coisa rápida, 4 casas de distância, né? Como ela disse. Minha mãe se deitou ao lado dele, segurou na mão dele e ele, com a outra mão, fez um carinho no braço dela. Minha mãe disse que 10 minutos depois o corpo do meu pai relaxou e ela achou que ele tivesse dormido. Minha cunhada, que é enfermeira, estava lá e constatou que o meu pai havia acabado de fazer a passagem. Eu cheguei na casa da minha mãe às 6h50. Fiquei apenas meia hora em casa. E ao entrar na sala da casa dos meus pais, eu vi a minha mãe sentada no sofá de cabeça baixa. Minha mãe apenas me disse que não precisava mais dormir lá, pois o meu paizinho havia acabado de ir embora. Ana, corri pro quarto, gritei, pedi para ele acordar, saí na rua, gritei pro meu marido correr para levar ele pro hospital, pois ninguém fazia nada. Voltei pro quarto, levantei o meu pai, chacoalhei ele, gritei e nada, nenhuma expressão de dor. Digo isso pois ele há dias havia me pedido para parar de abraçá-lo porque doía. Então eu me dei conta de que naquele momento, ou daquele momento em diante, ele não estaria mais comigo. Ana, eu tive o melhor pai do mundo e ali tudo acabou. Deitei meio que em cima dele, passei os braços, deitei meio que em cima dele, passei os braços dele pelo meu pescoço e pedi perdão. E pedi então para ele me abraçar, já que não doía mais. Eu gritei tanto que todos os vizinhos perceberam que o que tinha acabado de acontecer e aos poucos a casa foi ficando lotada. E eu permaneci ali ao lado do meu pai, admirando cada detalhe do seu lindo rosto e cabelos. Ana, como dói escrever isso. Passa um filme na cabeça. Bom, por volta das 11 horas da noite, a funerária foi buscá-lo. Não precisou levar ao hospital, pois uma ambulância foi até a casa para constatar o óbito. Todos foram embora para suas casas, eu fiz o mesmo, é lógico que o sono não vinha, eu estava na cama de um lado para o outro, peguei o celular e liguei na câmera da casa da minha mãe. Fiquei lá, olhando e imaginando como seria aquela casa sem o meu pai ali. Mas algo também estava incomodando a minha alma. Lembrei da malcriação que fiz com Nossa Senhora e percebi que ela havia me escutado e eu não poderia me deitar sem pedir desculpas.
Deixei o celular ligado em cima da cama, na câmera da casa dos meus pais. Fui para a sala, peguei minha Nossa Senhora, coloquei no mesmo local, pedi perdão a ela pelas minhas palavras, disse que ela fez o que era melhor para ele e pedi a ela para pegar o meu pai em seu colo, e fazê-lo aceitar o que aconteceu, para ela cuidar dele e da gente. Voltei para o quarto, isso era 1h11 do dia 11 de agosto de 2020. Era 1h11 da manhã do dia 11 de agosto. E ao pegar o meu celular, havia uma luz muito forte em formato retangular no alpendre da casa da minha mãe. Olhei aqui intrigada, tentando entender o que era, e ao dar zoom com os dedos, a imagem toda sumiu. Imediatamente puxei a gravação e adivinha? A câmera simplesmente não gravou da 1h11, 1 minuto, 11 segundos e 4, é isso? 1h11 e 4, e só voltou a 1h12. Só voltou a gravar, só volta a gravação, volta e meia, sei lá, só voltou a gravação, voltou meio ruim e só depois volta a imagem nítida. Ana, eu sempre vi vídeos de coisas sobrenaturais e sei que talvez um efeito diferente de apenas clarear uma foto pode revelar coisas incríveis. E sim, eu printei a tela no último segundo antes de parar a gravação. E ao colocar um efeito de cor na foto, adivinha quem apareceu ali? No jardim da casa, completamente novo e restaurado antes de ir para a luz. Sim, o meu pai, meu amado pai. Nossa Senhora me deu mais uma prova, Ana, de que ele existe, assim como a famosa passagem da alma no caminho de luz é verdadeira. Sim, eu choro de saudades do meu pai, eu choro pois ele faz muita falta, mas o meu coração está em paz, pois sei que ele está bem. Aí ela me manda aqui, Ana, olha o print, o meu pai restaurado em cima ali da cabeça do papagaio, aqui tem um papagaio ali de madeira na garagem, né? E acima ali aparece, ela falou, meu pai restaurado ali, ele está usando o terno do casamento dele com a minha mãe e com uma rosa branca nas mãos. Ela me mandou o print aqui. Bom, ela consegue identificar, né, claro, bem, porque afinal ela, né, conhecia muito bem. Pra gente aqui é um pouco mais difícil identificar, mas ela viu, tem sim alguma coisa realmente ali no jardim. E ela me mandou aqui, mas eu não vou passar, tá? Mas ela me mandou o vídeo aqui filmando esse lance aí da câmera de segurança, né? A câmera tá ali, aí apaga, depois volta. Então parece que ele apareceu pela câmera de segurança ali no jardim. Antes, talvez, sabe aquela última despedida ali, né? Antes de partir de vez. Triste e interessante ao mesmo tempo, né? De capturar a imagem e ela fazer o pedido, né? Porque ele estava sofrendo aqui e às vezes a melhor saída para a pessoa, às vezes não, ou naquele momento, sei lá, não é a cura, né? Mas a libertação, às vezes, através da passagem.